que é que vai acontecer não sabemos. É evidente que o euro está numa crise fundamental porque é uma moeda e é uma unidade monetária que só poderia ser viável se tivesse uma solidariedade política entre os diferentes países que partilham o euro. Ou seja, se esta partilha é verdadeira, então não há dívida grega, nem há dívida espanhola, nem há dívida portuguesa, há dívida europeia. Como a Europa é um grande bloco, uma dívida europeia nunca é sujeita à especulação financeira e, portanto, os juros da dívida seriam curtos. Acontece, porque a Europa está minada pelo neoliberalismo e pela influência alemã conservadora, que também é dominante na União Europeia, e eles decidiram que realmente o que era preciso era dar todo o poder aos mercados financeiros não regulados. E para isso não era possível mutualizar a dívida, como a gente diz, isto é, considerar que a dívida é europeia e passou a ser a dívida grega. Claro, um país pequeno obviamente, um objeto de presa fácil para a especulação financeira. Aconteceu com a Grécia, aconteceu com a Irlanda, aconteceu com Portugal, está a acontecer com a Espanha, vai acontecer com a Itália, e quando chegar aos outros países haverá talvez alguma solução. ¿Existe riesgos de un brote nazista, digamos? ¿La extrema derecha puede sair com força de toda essa crise? Em certos países sim, nós neste momento o partido de extrema-direita da Holanda é já um partido forte, ele é também forte na Finlândia e é forte na Grécia. Talvez aí a gente até entenda menos para um país que está na situação financeira, que está a ser humilhado pela Alemanha e que foi ocupado pela Alemanha nazi. Apesar disso, há grupos nazis, que sobretudo nas forças de segurança, que são muito fortes, muito agressivos, muito violentos contra os imigrantes e que começam a ter alguma presença eleitoral. Portanto, é preocupante o que se está a passar na Europa. Bem, o meu preferido nessa altura é um filósofo alemão chamado Ernst Bloch, que se calhar o senhor não conhece. E se for de escritor de ficção, é obviamente José Saramago, e se for poesia, Fernando Pessoa. Muito. Você lembra seu primeiro livro que te encantou? Qual foi? O meu primeiro livro que me encantou foi um livro de poesia de um grande poeta português do século XIX, de uma coletânea do século XIX, que eu ainda criança fui lendo e que era, sobretudo, Guerra Junqueiro e Antero de Quental. Dois grandes escritores que foram meus livros de cabeceira. O que eu lhes diria a eles é que é preciso preservar a todo custo o valor das humanidades e dos estudos de letras nas universidades, porque eu acho que as universidades estão a passar por uma crise que é a crise da mercantilização, em que só merece a pena estudar nas universidades aquele saber que pode dar lugar a patentes ou que tem valor de mercado. As letras, as humanidades, as próprias ciências sociais são conhecimentos que não dão patentes, que não têm valor de mercado muitas vezes, mas são totalmente importantes para a memória, para a história e para a aspiração de dignidade dos povos. Lutem pelas letras, porque sem letras seremos todos iletrados e isso é um desastre para a humanidade.